antiportuguesismo está no DNA da própria nacionalidade brasileira. Ô, irmão, o Brasil foi invasão. O Brasil, pronto. Olha, No seu estado, as caravelas. Aquilo não foi... Sabe, Santa Maria Pinta e Nina chegaram aqui, ó. Ou nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Meu irmão, fudeu. a história do Brasil começou Com invasão, os portugueses. colonização. Colonização, caralho. A época do Brasil colônia. Colônia, caralho. Os índios se fuderam. Entendeu? Acunharam escravo, tame pau. Olha, somos carregados de ouro, viu? O navio. E olha. Tome escravo, tome escravo. Oxi, a coroa portuguesa. Ô, maravilha. Uma mina. Trouxeram foi doença pro povo. O pessoal às vezes gosta de ficar chamando o português de burro, reforçando esses estereótipos. Eu tô aqui para quebrá-los. Vamos testar a inteligência do português. Qual é o nome da tia do primeiro homem que pisou na Lua? Não sei nem dizer agora. Qual era o nome de batismo do jogador capitão da Portuguesa? José. Hollywood, cara, é homenagem a Hollywood. Coisa tão óbvia, você não sabe? O CD de Rafael Cortez é bom? É ruim? É bom, é muito bom. Esse aí, além de burro, é surdo também. Eu sou brasileiro e a gente ouve algumas vezes algumas coisas sobre os portugueses. Eu tenho uma curiosidade, eu posso fazer um teste? Sim. Com licença, com todo respeito. Com licença. Ela não tem bigode. A gente sempre ouviu que a mulher de Portugal tem bigode, mas isso é mentira, Brasil. A brasileira Maite Proença está no centro de um furacão por causa de Portugal. Numa espécie de vídeo amador, a atriz ridiculariza o país e os portugueses. As imagens datam de 2007 e depois disso, vários livros e novelas foram cá lançados com a atriz a enfatizar sempre o quanto gosta do país irmão. Gosta mesmo? Perguntamos nós agora que o convidamos a ver o vídeo de Maite. O vídeo foi emitido no programa Saia Justa do canal GNT. Maite Proença faz uma espécie de visita guiada que começa na Vila de Sintra, com um pouco de nós por cá. E para provar para vocês que nós estamos em Portugal, olha só, olha que beleza. Olha aqui, o sujeito centralizou, ele pensou para fazer isso. Ele botou, o número da casa dele é 3, não é verdade? De Sintra, a atriz segue para o Mosteiro dos Jerónimos, onde mostra o que sabe e não sabe sobre a história de Portugal. Salazar foi ditador aqui durante mais de 20 anos. É depois, já dentro dos claustros, que decide contar para a Câmara o que lhe aconteceu em Lisboa, num hotel de 5 estrelas, quando solicitou a ajuda de um técnico para reparar o computador. Eles mandaram um rapaz que não sabia nada de computador. Ele olhava assim para o meu mouse, por exemplo, como se fosse uma capivara. Uma coisa estranha em cima da minha mesa. Olhava, apertava e tal. Eu falei, o senhor não sabe o que está fazendo, né? Não. Aí, vamos chamar o colega. Ele chamou o colega. Sabe quem era o colega? O porteiro. Ele subiu o porteiro para resolver. Para mim, lógico que não resolveu nada. Era só isso para contar. Depois a gente fala de português, que eles são esquisitos. Mas é assim mesmo, né? O retrato de Portugal, feito pela atriz neste vídeo, pouco ou nada tem a ver com o tom habitualmente usado quando fala para os portugueses. Acabei de ir a Portugal agora para lançar um livro. Uma vida inventada, que eu soube que está indo muito bem. Nina, você acredita que eu tenho um fã-clube? Eu acredito perfeitamente. Em Portugal, liderado pela Carla Carrapeta. Oi, Carla. Entre um discurso e outro, as diferenças são visíveis. Nos Jerónimos, em Lisboa... Você não me... Ou nas gargalhadas que tudo isto provoca depois do vídeo, no estúdio. Riem de quem ou de quê? Não estou conseguindo mandar e-mails de Portugal. Eu já estava pensando. Olá, bem-vindos a mais uma Fast Talk do JE-TV, desta vez para falarmos por instantes com o jornalista Carlos Fino, que acaba de editar em livro a sua tese de doutoramento, que tem por título Portugal-Brasil, Raízes do Estranhamento, e que está, como era de supor, a criar alguma polémica. Carlos Fino, obrigado pela disponibilidade para conversar connosco. Gostava que nos dissesse quais são as linhas gerais
da sua tese e porque é que lhe parece que a tese está a causar tanto estranhamento, nomeadamente nas academias? Bom, muito obrigado pelo vosso interesse. Aquilo que eu fiz com a tese não foi propriamente mostrar que existe estranhamento. Eu parti dessa realidade, isso é uma realidade constatada há muito tempo. O que eu procurei fazer foi indagar quais as razões, como é que começou e porque é que se desenvolveu e permanece até hoje esse estranhamento inegável entre Portugal e o Brasil. E o que inegável, mas apesar de tudo constantemente negado, não é? Sim, constantemente negado por duas razões. Ele é negado no Brasil porque ele se tornou praticamente inconsciente de tão repetido que é desde a independência para cá, há 200 anos, é repetido pelo Estado brasileiro através do sistema de ensino e é repetido pela média do Brasil, pelos média do Brasil, numa espécie de renovação permanente do mito, através do cinema, através dos artigos de imprensa, tornou-se praticamente inconsciente. Portanto, ele é, em princípio, e por muita gente, até negado. Nem se dão conta disso, de tão naturalizado que ele está. E em Portugal ele é negado porque existe a ideia muito difundida ainda em Portugal de que o Brasil acolheria muito bem Portugal e os portugueses e seria até como é que é dizer, uma transposição de Portugal nos trópicos. E como existe essa ideia que está ligada também à ideia da benevolência genérica e da expansão portuguesa, então a tendência será também para negar. E mais do que isso, como nós estamos numa fase de aumento das relações, aumento do fluxo, do intercâmbio humano e até do aprofundamento das relações Portugal-Brasil em vários domínios, toma-se a nuvem por Juno, isto é, as pessoas, ao verem essa realidade, 300 mil imigrantes brasileiros em Portugal, dezenas de milhares de estudantes brasileiros em diversas universidades portuguesas, acham que isso é uma prova de que não existe antilusitanismo. Ora, isso não prova nada. Isso é a aparência das coisas. E nós sabemos, há muito tempo, que se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência não seria necessária. E o que eu fiz foi exatamente isso, foi um esforço de cariz científico aprofundado através de uma pesquisa histórica longa e documentada de que sim, existe esse antilusitanismo que permanece até hoje. Atenuado, claro, já não estamos no século XIX, em que houve atitudes que chegaram ao xenofobismo contra os portugueses aqui. Já não estamos nessa fase, mas persiste um antilusitanismo difuso, que é claro e que pode viajar incógnito a bordo dos aviões da TAP. Equipa fera aqui, ó, o português de merda e o brasileiro paulista gente boa ali, ó. Português não vale nada. Tá vendo aí? Diz ele que trabalha, mas não sabe nem escrever o nome dele. Na cabeça. Olha, o caralho é logo. Foi o quê, rapaz? Então, porra. Tu quer me agredir, português? Vai. Não, eu fiquei que tava no sítio, cara. Tu quer me agredir, português? Parece-lhe que há alguma forma de esse antilusitanismo ser ultrapassado? Ou é uma coisa de maneira inculcada no espírito e na inconsciência de cada um de nós que acabará por manter-se ainda assim vivo? Sim, vai ser muito difícil, não é fácil. Ele está na raiz da própria nacionalidade brasileira. Os brasileiros, porque eram os portugueses dos dois hemisférios, temos que ter em conta isso. Exatamente. É claro que os índios e os negros escravos não faziam parte dessa nação portuguesa propriamente, mas quem estava no poder no Rio de Janeiro no século XIX e fomentou a independência eram portugueses e eram considerados, e assim se consideravam, e se falava nessa altura dos portugueses de ambos os hemisférios. Então, para criar e para explicar a independência, eles criaram essa ideologia anti-portuguesa.
anti-portuguesa, de tal maneira que ser brasileiro era ser anti-português, ab initio, desde o início. Por isso o anti-portuguesismo está no DNA da própria nacionalidade brasileira. Então, ultrapassar isto será muito difícil e exigiria da parte portuguesa uma atenção muito mais reforçada ao Brasil, e isso por razões várias, designadamente por falta de meios, Portugal não tem conseguido fazer. Portugal devia contrariar essa tendência e não o faz. Portugal baseia-se muito só na intensificação dos fluxos humanos, dos fluxos sociais, das trocas, e confia um pouco no sangue e na história para que isso venha a desaparecer. Mas, no meu entender, isso só por si não chega. Seria preciso uma presença muito mais atenta e persistente da parte de Portugal em relação ao Brasil. E isso não está a ser feito. Não está a ser feito, suponho eu, até porque se fosse feito, seria um pouco negar a história oficial que se vai contando dos dois lados do oceano, não é verdade? Sim, é uma história oficial que na realidade só existe, que é, como falou Eduardo Lourenço, nesse aspecto eu não digo mais do que aquilo que Eduardo Lourenço foi pioneiro em mostrar, nem sei até porque é que as pessoas se escandalizam tanto. No fundo, eu estou a dizer o mesmo que já disse o Lourenço. A minha novidade em relação ao Eduardo Lourenço, que falava de um sonho falso e de um único sonhador, a minha novidade é mostrar como o antiportuguesismo está no DNA da nacionalidade brasileira e como é que ele tem sido mantido ao longo destes 2 séculos. Não é?